E eu gostaria de abordar o seguinte: nós vamos começar falando sobre a Páscoa, já que o nosso assunto é a verdadeira Páscoa, precisamos começar de como a Páscoa foi instituída, como que a Páscoa foi criada, por que é que ela foi criada e qual era o objetivo da criação da Páscoa, porque aí a gente consegue compreender melhor o verdadeiro significado da Páscoa. Êxodo, capítulo 12, é quando Deus institui a Páscoa. Deus, em Êxodo 12, dá toda a receita da Páscoa de como ela deveria ser feita. A Bíblia diz em Êxodo 12 que Deus chamou Moisés e Arão e disse para eles assim: Este será o primeiro dos meses do ano. Este será o primeiro dos meses do ano. Deus chama eles em que mês? Em abril. Porque, para quem não sabe, o calendário hebraico é diferente do nosso. O nosso ano começa em janeiro e termina em dezembro. O calendário hebraico começa no mês de Abib, que para nós é o mês de abril, e termina no mês de Quedar, que para nós é o mês de março. Então, no mês de abril, no mês de Abib para os judeus, Deus chama Moisés e Arão e diz para eles assim: Este vos será o primeiro dos meses do ano. Vocês vão dizer a toda a congregação de Israel que no 10º dia deste mês, cada família vai pegar um cordeiro para si, de acordo com o tamanho da família. Ou seja, se a família fosse muito pequena, 2, 3, 4 pessoas muito pequena, e fosse sobrar muito do cordeiro, eles juntavam com o vizinho. Então não ficava uma família só. Se fosse uma família maior, seria um cordeiro para cada casa. E quando Deus diz isso, ele dá algumas receitas. Primeiro, tinha uma exigência. O cordeiro que cada casa, cada família vai escolher, terá que ser sem mácula. O cordeiro não pode ter defeito, não pode ser um cordeiro aleijado, não pode ter defeito algum. Ele tem que ser sem defeito, tem que ser sem mácula alguma. E algumas exigências seguiam a este cordeiro. Observe bem, quando a ordenança de criar a Páscoa veio, tinha 2 objetivos. Primeiro, Deus está agora tirando o povo de Israel da escravidão do Egito e vai levar eles para uma terra boa e larga, que mana leite e mel, uma terra em que Deus havia prometido para Israel. Vou tirar vocês aqui da escravidão do Egito e vou levar vocês para uma terra boa e larga que mana leite e mel. O objetivo da Páscoa era, em primeiro lugar, livrar o povo, libertar o povo e livrá-los da morte, porque era a praga da morte dos primogênitos. Deus enviaria a morte de todo primogênito, desde o filho mais velho da casa de todos os homens até o filho mais velho dos animais. Todo primogênito, todo filho mais velho ia morrer aquela noite. Então, quando Deus diz assim, cada um vai pegar um cordeiro para si. Cordeiro não pode ter defeito, cordeiro não pode ter mácula, tem que ser um cordeiro sem defeito nenhum e sem nenhuma mancha. Este cordeiro já apontava para Cristo, nosso cordeiro pascual. Por quê? João capítulo 1, versículo de número 29. João Batista diz assim: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus é apresentado a Pilatos, no capítulo 18 do Evangelho de João, no versículo de número 38, Pilatos diz assim: Eu não vejo nele crime algum. Pilatos diz isso em João 18, 38 e repete a mesma palavra em João 19, 4 e João 19, versículo 6. Então ele fala 3 vezes nos 2 capítulos, ele diz isso. Falando sobre Jesus, ele diz: Eu não vejo nele crime algum. Quando Pilatos diz assim, eu não vejo nele crime algum, sabe o que Pilatos estava dizendo? Ele não tem defeito. Não há crime nele, não há pecado. Ele é o cordeiro certo para o sacrifício. Então, o cordeiro de Êxodo capítulo 12, da instituição da primeira Páscoa, já apontava para o nosso Cristo eterno, Cristo, nosso cordeiro pascual. E seguiam outras exigências que é bom a gente analisar. Além de ter um cordeiro sem defeito, a ordem era essa: vão guardar o cordeiro até o 14º dia do mês.
Pegariam ele no 10º dia e guardariam até o 14º. E à tarde sacrificariam o cordeiro, apontando para o sacrifício da crucificação à tarde, após a hora 9ª. Agora, o mais interessante é que tinha uma ordem. Eles não podiam comer desse cordeiro nada cru e nem cozido em água. A ordem era essa. Vão pegar o sangue do cordeiro, vai sacrificar ele à tarde, pega o sangue, passa nos umbrais e na verga da porta. O sangue daquele animal deveria ser aspergido nos umbrais e em toda a verga da porta ali. Depois que passassem o sangue, naquela mesma noite, deveriam comer o cordeiro assado no fogo com pães asmos e ervas amargosas. Assado com pães asmos e ervas amargosas. E tinha mais uma ordem. Teria que comer todo o cordeiro. A ordem de Êxodo 12 era essa: e comereis a cabeça, os pés e a frissura. E este texto tem uma lição linda, tipológica, apontando para Cristo e a nossa Páscoa. Preste atenção. Teriam que comer tudo assado no fogo. Fogo na Bíblia fala de glória e da presença de Deus. Então, o fogo ali, sobre o cordeiro, apontava para a presença de Deus sobre o ministério de Jesus, o nosso cordeiro pascual. Quando em Atos 10, versículo de número 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, que andou fazendo bem a todos e curando. O que acontece é que, neste versículo, dentro deste versículo, mostra que a presença de Deus estaria sobre Jesus. Era o fogo sobre o cordeiro. Teria que comer com pães asmos. Pão asmo era um pão sem fermento. Quando Jesus vai dar a lição em Mateus capítulo 16, comparando o fermento com o pecado dos fariseus, ele diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, comparando o fermento com o pecado. Então, aqui, na instituição da Páscoa, o pão asmo, o pão sem fermento, fala da pureza de Cristo, da pureza do Senhor Jesus, de toda a sua santidade, o ser sem pecado, sem mácula e sem defeito. Além de comer com pão asmo, teriam que comer com ervas amargosas. Ervas amargosas apontava para o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. O sofrimento que ele teve no meu e no seu lugar. Aquele sofrimento quem merecia era nós. E Jesus sofreu em nosso lugar. Neste sofrimento, Isaías 53, versículo 4 e 5, ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essas ervas amargosas apontavam para o sacrifício, para o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário por nossa causa. Após saber que teriam que ter pão asmo, erva amargosa e teria que ser assado no fogo, eles teriam que ter uma consciência. Vai ter que comer o cordeiro completo, a cabeça, os pés e a frissura. A cabeça fala sobre a mente de Cristo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 16, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Aquela Páscoa apontava para a comunhão, para o sacrifício de Jesus e a comunhão dele conosco, que mudaria a nossa vida para sempre. Alimentarmos da cabeça do cordeiro fala de termos a mente de Cristo. Não seria comer só a cabeça, teria que comer também os pés. Comer os pés ali fala da forma de seguirmos o andar perfeito de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 21, Pedro diz que Jesus foi o nosso exemplo para que seguíssemos as suas
pisadas. Ali fala da maneira que devemos andar depois que temos um verdadeiro encontro com Jesus. E o mais importante, comiam a cabeça, os pés e teriam que comer também as frissuras. Frissura fala do interior, do que está por dentro. O que nos leva na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de número 5, que ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus. Este sentimento, isso é Páscoa. Se você ainda não tinha entendido o que é Páscoa, fique sabendo, isso é Páscoa. É saber que Jesus, o ressurreto dentre os mortos, o Todo-Poderoso, transfere através do seu Espírito Santo sobre a nossa vida, quando temos um verdadeiro encontro com Ele e passamos a ter o mesmo sentimento dentro de nós que houve em Cristo Jesus, um sentimento de amor aos nossos irmãos, um sentimento de compaixão, um sentimento de misericórdia e um sentimento que o próprio Cristo transferiu para nós. Isto é Páscoa. E não para por aí. Na ordenança que Deus dá a Moisés, diz, além deles terem que comer cabeça, pé e frissura, tinha a exigência de como eles teriam que estar para comer. Diz assim: portanto, assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados nas mãos. Vamos separar isso? Os vossos lombos cingidos. Lombo cingido na Bíblia fala de compromisso. No capítulo 12, versículo de número 35 do Evangelho de Lucas, Jesus diz assim: estejam os vossos lombos cingidos e as vossas candeias acesas. Pedro, capítulo 1, versículo de número 13, na sua primeira carta, ele diz que é para a gente cingir o nosso entendimento, os lombos do nosso entendimento. Cingir os lombos do nosso entendimento. Quando Paulo vai falar da armadura de Deus, no capítulo 6 de Efésios, no versículo de número 14, ele diz assim: tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, para mim, comemorar a Páscoa, eu preciso estar com os lombos cingidos, eu preciso estar preparado. E os vossos sapatos nos pés, sapato nos pés, nos lembra a preparação do Evangelho. Lembra? Ainda, falando sobre a armadura, capítulo 6 de Efésios, no versículo agora de número 15, Paulo diz assim: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Então, os lombos cingidos, sapato nos pés e o vosso cajado na mão. Cajado fala de direção. É através do cajado que o pastor guia as ovelhas. Então precisamos saber de tudo isso. Vamos resumir para chegar na nossa Páscoa, que é Cristo. Primeiro, o cordeiro tinha que ser sem mácula. Cristo é o nosso cordeiro perfeito. Segundo, tinha que ser tudo assado em fogo. Fogo fala da presença de Deus. Depois, teria que ter pão asmos, sem fermento, pureza de Cristo Jesus. E ainda ervas amargosas sobre o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Aí teriam que comer a cabeça. A Páscoa é isso, nos aproximar para termos a verdadeira mente de Cristo. Comiam os pés, fala de andarmos na presença de Deus, seguindo as pisadas de Cristo. E ainda comermos a frissura, termos o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E agora, lombos cingidos, preparados, sapato nos pés, a preparação do Evangelho, cajado na mão, direcionados por Deus. Tudo isso apontava para Cristo, para o Cristo eterno, o Salvador da nossa alma. Então, por que temos que comemorar a Páscoa? Porque após o sacrifício do Cordeiro, quando Deus dá toda essa determinação da maneira que eles teriam que estar para comer, olha o que Deus diz. O final do versículo 11 do capítulo 12 de Êxodo diz assim: esta é a vossa Páscoa. Esta é a vossa Páscoa. Aí no versículo de número 12 ele diz o que aconteceria. Porque eu passarei esta mesma noite sobre toda a terra do Egito e matarei todo o primogênito, desde o filho mais velho de Faraó até o filho dos animais morreram aquela noite.
todo filho primogênito. Só que quando Deus diz assim, e eu passarei por toda a terra do Egito, e ferirei todo o primogênito, este sangue que vocês colocaram no umbral e na verga da porta vos será como sinal da casa onde estiverdes, porque quando chegar ali, eu verei o sangue como sinal, e passarei por cima, e não haverá praga de mortandade naquela casa. Ou seja, o sinal que havia sido colocado sangue no umbral e na verga da porta impediria que o anjo da morte matasse o primogênito dentro daquela casa. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Enquanto todo o Egito estava desesperado, gritando, debaixo de lágrimas, porque o filho mais velho de Faraó, o filho mais velho de cada homem, de cada mulher e até dos animais havia morrido, porque o anjo da morte passou e matou todo o primogênito, enquanto todo o Egito estava em desespero. Lá no bairro de Gósen, onde habitava o povo de Israel, não havia desespero, não havia grito, não havia choro. Sabe por quê? Porque o chefe da casa havia passado no dia anterior sangue no umbral e na verga da porta. Então, quando o anjo da morte passava, ele não podia matar ninguém naquela casa. Ele viu sangue e passava por cima. Por isso chamava Páscoa. Páscoa significa passar por cima ou passar de largo. Naquela casa ele não poderia matar ninguém. Hoje, nós estamos cobertos pela presença magnífica do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso em todos os aspectos da nossa vida. Da maneira que aquele animal sem defeito, sem mácula, foi morto e o sangue dele passado no umbral da porta, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário lavou, remiu, justificou e perdoou todos os nossos pecados. Olha, 3 fases principais que o sangue de Jesus opera na nossa vida. Efésios capítulo 1, versículo de número 7, diz que o sangue de Jesus nos remiu, perdoou os nossos pecados. Isso fala do passado. Primeira carta de João, capítulo 1, também no versículo de número 7, diz que o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa. Isso fala do presente. E a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 9, diz que o sangue de Jesus nos justifica da ira, ou seja, está falando da ira futura, nos justifica, isso fala do futuro. Então o sangue de Jesus opera no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Então o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi o bastante para lavar, remir e justificar todos os nossos pecados. Não existe demônio que possa te acusar, não existe passado que possa nos acusar diante de Deus. O que interessa é que o sacrifício de Jesus, como escreveu o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 12 aos Hebreus, o escritor diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, entrou uma só vez no santuário, não com sangue de touro, nem com sangue de bodes, mas com seu próprio sangue, havendo efetuado uma eterna redenção. Então o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Após o sacrifício, Jesus morreu, foi sepultado e no terceiro dia, como havia prometido, ele ressuscitou e está vivo entre nós nesta tarde. É por isso que podemos celebrar, podemos comemorar a Páscoa. Esta é a verdadeira Páscoa. Quando eu anunciei a live, eu disse que falaria sobre a verdadeira Páscoa. Falei sobre a instituição. Agora quero que você saiba o que é a verdadeira Páscoa. O Cordeiro Santo, o Cordeiro sem mácula e sem defeito, foi sacrificado no nosso lugar. Isaías diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E Isaías ainda disse assim: olhando nós para ele, nenhuma formosura víamos. Ele subiu até a cruz do Calvário, foi crucificado, morto e sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Maria chega ao sepulcro pela manhã, acha que quem está ali, o anjo que está ali, ela cuida que ele fosse um jardineiro, porque o sepulcro estava em um jardim. E ela, quando está procurando por Jesus, ele olha para ela e diz assim: por que
procurai o vivente dentre os mortos. Ele não está aqui mais, mas ele ressuscitou. Vai e avisa os seus discípulos que ele vai diante deles para a Galileia. Esse Jesus poderoso ressuscitou. E isto é a verdadeira Páscoa. Páscoa é a vitória da santidade sobre o pecado. Páscoa é a vitória da vida sobre a morte. A morte não conseguiu prender Jesus no sepulcro. A cruz não conseguiu prender Jesus lá, ainda que ele foi crucificado até chegar o momento da sua morte. Nem a cruz, nem o sepulcro conseguiram deter o nosso Cristo eterno, o nosso Cordeiro Pascual. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 7, ele diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual que foi sacrificado por nós. E esse Jesus poderoso morreu, perdoou todos os nossos pecados. O que nos trazia condenação agora nos traz vida. E ele ressuscitou e está vivo entre nós. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18. Diz que ele é o Cordeiro que foi morto, reviveu. E é este Cordeiro que reina para todo o sempre. Eu quero lhe contar algo que talvez você já, dependendo de vocês que estão me assistindo agora, já viram eu contar isso no púlpito da igreja. Pastor Bernard Jones, que foi um grande evangelista no Brasil, Pastor Bernard Jones foi pregar em uma faculdade. E o diretor disse assim: o senhor tem meia hora para pregar e meia hora para os alunos te fazer perguntas. Se concordar, pode pregar, se não, não pode. E ele concordou, e ele pregou sobre o Salmo 24, do Senhor é os céus, a terra, a sua plenitude e os moradores que nela habitam. E quando ele terminou de pregar, um aluno que estava no segundo ano de medicina se levantou e disse assim: o senhor pregou de um Jesus que é dono do céu, dono da terra, dono do ouro, dono da prata, um Jesus que é rico. E eu vou te provar, pastor Bernard Jones, que o teu Jesus é pobre, que ele nunca teve nada. E todo mundo ficou olhando para aquele aluno e ele disse assim: o senhor sabe que é de costume dos judeus comprar uma sepultura enquanto estão vivos, com o seu próprio dinheiro, para quando morrer ser enterrado em uma sepultura que pagaram com o seu próprio dinheiro. E o teu Jesus, pastor Bernard Jones, era tão pobre que quando ele morreu, ele foi sepultado em uma sepultura emprestada, porque não tinha dinheiro para comprar uma sepultura. Ele foi sepultado em uma sepultura emprestada por um homem chamado José de Arimateia. E naquele momento o pastor Bernard Jones ficou quieto, porque o moço tinha razão. Jesus é sepultado na sepultura de José de Arimateia. Mas, de repente, ele teve uma resposta que, na minha opinião pessoal, só pode ser uma resposta do céu. Pastor Bernard Jones olhou para aquele rapaz e disse assim: você está pensando que o meu Jesus é algum bobo? Está pensando que o meu Jesus é algum idiota? Você acha que Jesus ia comprar uma sepultura só para passar um final de semana? Porque ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou e está vivo entre nós aqui nesta tarde. Não importa onde você esteja agora, na sua casa, dentro do seu carro, no seu local de trabalho, onde você estiver, saiba disso. Esta é a Páscoa. Jesus morreu, ressuscitou e é o maior marco da igreja, é o maior marco dos cristãos, que após fazer o sacrifício eterno para nos perdoar e salvar a nossa alma, Jesus está vivo e ressurreto entre nós. Ele é Deus, é o Todo-Poderoso e é o soberano sobre a nossa vida. Que esta palavra possa te abençoar de uma forma sobrenatural e que você saiba que a verdadeira Páscoa não constitui somente no que brincamos, em uma caixa de bombom, em um chocolate, em um suposto ovo de coelho. Não. A Páscoa se constitui na alegria, na grande esperança de saber que Jesus é o primogênito dentre os mortos, que ele ressuscitou e que cada um que confia no seu nome também ressuscitará um dia e onde estaremos sempre com o Senhor para o servir.